Oi pessoal, hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência de trabalho aqui na Itália. Lembrando que a minha experiência, cada um tem a sua. Vou falar dos altos e baixos, da adaptação da cultura, idioma, tudo. Bem real. Se você está pensando em trabalhar no exterior e tem curiosidade de como é a vida na Itália e trabalhar na Itália, fique até o final que eu vou contar tudo pra você. Então, pra quem não sabe, eu me mudei pra Itália em 2012. Eu tinha acabado de pegar o diploma no Brasil e eu já tinha algumas experiências de trabalho no Brasil. Uma experiência. Eu trabalhei numa empresa como auxiliar administrativo. Então, praticamente, eu trabalhava na parte de elaborar os boletos com o banco e enviar esses boletos para os endereços, ok? E era uma empresa de internet, então eu cuidava dessa parte. Eu trabalhei por alguns meses e logo vim pra cá. Não tive outras experiências no Brasil de trabalho. Minha mãe morava aqui já tinha 8 anos, então eu sempre soube que depois do diploma eu ia vir pra cá. E foi o que aconteceu. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Às vezes eu vou pegar o celular e eu vou acabar lendo, porque são muitas coisas e muitas coisas que aconteceram há muito tempo e eu não lembro mais. Eu pensava que a adaptação na área de trabalho seria bem mais simples depois de aprender o idioma, mas não foi bem assim, até porque eu era muito jovem, que velha que eu sou agora, até porque eu era inexperiente nessa área, né? Eu tinha acabado de sair da escola, então eram muitas coisas envolvidas, não era só a mudança de país, de idioma, de cultura. Era eu também que tava ainda começando uma vida completamente nova e diferente pra mim, sabe? Meu primeiro emprego foi em uma escola de idioma. Não foi a escola onde eu estudei, porque quando eu cheguei aqui, realmente eu não falava nada de italiano. Então a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa escola de italiano. Minha mãe me inscreveu, né? E quando eu cheguei, depois de 3 dias eu já tinha a primeira aula. Então foi bem uma imersão completa. Eu não trabalhei, então, na escola onde eu estudei, era uma outra escola de italiano. E essa escola dava toda uma imersão na cultura italiana, realmente. Eles davam a possibilidade de fazer excursões com a escola, viagens, né? Dentro da escola tinha uma cozinha onde você cozinhava, tinha um professor de cozinha, ele te ensinava várias receitas italianas, ensinava a fazer macarrão, era muito engraçado isso. E também a escola tinha a disponibilidade dos apartamentos, né? Pra esses estudantes. Então eu eu limpava esses apartamentos, porque o zelador da escola era brasileiro, então dava pra falar com a pessoa, né? Então a comunicação ali funcionava e foi meu primeiro trabalho aqui. Ele era brasileiro, tinham outras moças que trabalhavam comigo na limpeza que também eram brasileiras, mas também tinham de outros países, que agora eu não vou lembrar, mas não eram brasileiras e não eram italianas. Então aí com elas a comunicação tinha que ser em italiano, mas elas falavam italiano como eu, ou seja, nada, era perfeito. E assim, às vezes acontecia de eu limpar ou todo o apartamento ou só um quarto, porque também tinham apartamentos que eles eram pra dividir. E às vezes acontecia de eu conhecer uma das alunas e ali a gente tentava conversar em italiano, porque ela tava aqui pra aprender o italiano, né? Eu também não sabia, então a gente tentava toda uma comunicação ali que às vezes não funcionava, mas era divertido isso. O dinheiro desse trabalho não era muito, mas assim, dava pra ajudar minha mãe em casa, dava pra sair no final de semana, mas não era nada que não bastava, sabe? Realmente como trabalho. Até porque não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Mas foi um bom começo. Até mesmo pra questão de conhecer a cidade, porque os apartamentos eram espalhados pelo centro, né, de Firenze, e então já me locomovei sozinha, consegui identificar as ruas, tudo, foi muito bom também. Me deu uma certa independência na cidade, porque assim, foi um trabalho que eu comecei súbito. Depois de 2 semanas aqui eu já tava fazendo. Também era bom pra não ficar parada, sabe? Me ajudou bastante em muitos sentidos. Depois de alguns meses, esse trabalho da escola, né, de limpeza, me deu essa segurança, seja com o idioma e comigo mesma, né? Porque, repito, eu era uma jovem pessoa. Então eu tinha ainda muita coisa que aprender, não só idioma e cultura, mas na vida em geral. Então depois de alguns meses nessa escola, eu me senti confiante e pronta pra
procurar outras coisas. E como no Brasil eu tinha já feito alguns trabalhos como modelo, aqui eu fui procurar também uma agência de modelo. Assim, me ajudou muito a crescer esse trabalho. Por um período eu mantive a escola e a agência de moda, o que me trouxe muito crescimento pessoal, o aprendizado mesmo, a prática com o idioma, porque na agência, aí eu só falava italiano. Era só comunicação em italiano mesmo, não tinha pra onde fugir. Com as pessoas que eu colaborava também, externa da agência, era sempre em italiano. Então isso me trouxe muito crescimento pessoal, me ajudou a me ambientar no ambiente de trabalho italiano, que querendo ou não é diferente, é uma cultura diferente em geral, então no trabalho não seria diferente e me ajudou muito essa imersão assim no mundo de trabalho italiano, sabe? Na agência eu participava de desfiles, eu fiz vários concursos de beleza e depois de mais ou menos 1 ano e meio que eu tava ali, nesse período também eu fui pro Brasil e fiquei alguns meses no Brasil, então esse fato que eu ia pro Brasil e ficava muito tempo também não ajudava no trabalho aqui, porque me ausentar assim por muito tempo, eu não podia ter um trabalho fixo, digamos, entendeu? É por isso que eu mantive também trabalhos esporádicos, pra não ter nada aqui que me prendesse, que eu não pudesse ir pro Brasil ou que eu não pudesse ficar quanto tempo eu quisesse, sabe? Tem férias e férias é um número certo de dias. Então eu mantive também a escola e a agência de moda por bastante tempo pra ter essa liberdade de ir pro Brasil quando eu quisesse. Então depois de 1 ano e meio mais ou menos que eu tava na agência, eles vieram me pedir pra preparar as meninas que entrassem novas na agência pros concursos de beleza. E isso, assim, foi muito bom pra mim, porque a parte da confiança que eles estavam colocando na minha pessoa e também foi um empurrão pra mim sair da minha zona de conforto, que foi, não só eu tinha que falar italiano, mas eu tinha que falar italiano em público pra mais ou menos umas 12, 15 pessoas italianas. Então aquilo me colocou num lugar assim, mamma mia. Complicada a situação, mas foi um empurrão muito bom que me ajudou muito no meu crescimento pessoal, não só profissional, mas também pessoal. Foi muito, muito importante pra mim, porque uma coisa é você desfilar na frente de muitas pessoas, centenas, mas falar um outro idioma e ensinando também, entendeu? Eu tinha que ter uma certa autoridade, sabe? Credibilidade. Então aquilo também foi muito importante. Aquele momento foi muito importante pra mim aqui, com certeza. Com isso, se passaram 3 meses mantendo a escola e a agência como trabalho. Eu e minha mãe chegamos em um momento que nós decidimos que era hora de voltar pro Brasil. Nós não queríamos mais morar aqui na Itália. Meu irmão ia se casar e a gente queria voltar pro Brasil e ficar por lá. Só que no tempo em que nós decidimos isso, compramos, que era mais ou menos fevereiro, compramos a passagem pra outubro. E o casamento seria em dezembro. Entre fevereiro e outubro eu conheci o Lapo, nós começamos a namorar e eu decidi que eu não queria mais voltar pro Brasil, que eu ia ficar aqui mesmo. Então, isso também mudou a minha... Como eu posso dizer? Como eu me via na Itália, tipo, eu precisava de um trabalho um pouco mais concreto e sério. A agência era uma coisa muito esporádica, como a escola também, a limpeza na escola também, nos apartamentos da escola. Então, eu queria uma profissão, algo pra que eu me identificasse, que eu pudesse encontrar o trabalho sempre, e não só na Itália, mas em outros lugares também, outros países também. Sem contar que na agência eu também já não tava me sentindo tão bem, porque trabalhando por trás, você acaba sabendo coisas que não eram muito legais. Então eu já não me sentia bem trabalhar lá, sabe? Eu já tava desacreditada do método de trabalho deles. Não me sentia bem mais naquele trabalho. E aí entrou um novo período na minha fase laborativa de trabalho, que foi onde eu tinha 3 trabalhos. Eu saí da escola, não fazia mais limpeza. Encontrei alguns contatos para ser babá. Então na parte da manhã eu trabalhava como babá. 2 tardes eu ia pra agência de moda e toda noite eu ia trabalhar em uma enoteca, um restaurante enoteca, onde o menu de vinhos era praticamente um livro. E eu tive ali que aprender um universo completamente novo pra mim de novo. Mas foi muito bom, porque ali, de novo, eu tinha muita responsabilidade no trabalho, eu tive um crescimento pessoal muito grande. Foi pra mim uma fase muito importante, mas muito cansativa. Então eu não durei muito assim, porque era muita coisa mesmo. Eram 3 trabalhos diferentes, lidar com 3 pessoas diferentes, mas me ajudou muito, muito, muito mesmo. Tive ali criei uma segurança, sabe? Que eu precisava muito, uma segurança sobre mim que eu precisava. Foi um período de crescimento pessoal mesmo.
Sem contar que eu fiz muito dinheiro também. 3 trabalhos, só dormia depois, entendeu? E foi então depois dessa experiência de 3 trabalhos que eu decidi que eu não queria um trabalho, mas sim uma profissão. E fui procurar um modo de chegar nisso. Então eu tinha que, em um determinado modo, aprender algo novo. Mas eu não queria ir pra universidade. Eu fiz todo o apostilamento à AIA. Um breve parênteses aqui, né? Porque é uma informação importante pra quem tá querendo fazer essa transição de trabalho, vir trabalhar na Itália. O apostilamento à AIA é um certificado. Assim, você vai pegar todo o seu histórico escolar, seja da escola que da universidade, vai certificar eles com uma firma no cartório, vai traduzir, certificado de novo, pra esses documentos serem aceitos na Itália. Acredito que seja assim em outros países também. E só assim você pode certificar que você tem o diploma, certificar que você tem a laurea, que não se diz laurea, mas entendeu? Que você tem todos esses anos de estudo. Só assim você pode confirmar. Então eu fiz tudo isso, mas não quis depois ir pra universidade. Eu encontrei os cursos profissionalizantes, que aqui na Itália tem vários, e teve um que foi onde eu me identifiquei bastante, que é o curso de assistente consultório. A profissão se chama ASO e praticamente era um curso profissionalizante de 700 horas, onde você aprende todo o método de trabalho, aí depois você tem também o período de aprendiz no trabalho também. Só que comigo foi um pouquinho diferente, porque quando eu descobri essa profissão, não existia ainda o curso. Podia começar o trabalho e aprender ali, entendeu? Depois que eu já tava há 1 ano fazendo esse trabalho, saiu o curso e ele ficou obrigatório. A pessoa tinha que ter esse curso para exercer a profissão. Eu fiz o curso em contemporânea que eu já estava trabalhando. Então eu exerço essa profissão há mais ou menos 7 anos. São já 7 anos. Uma curiosidade sobre trabalhar na Itália é realmente a cultura, é o modo como os italianos encaram o dia de trabalho. Porque tem essas pausas pro café, pausa pro cigarro, a longa pausa pro almoço, a questão como eles enfrentam, assim, depois do trabalho, tem aperitivos. É tudo um modo de viver completamente diferente. Eu não tenho muita experiência de trabalho no Brasil, então não posso dar muitas comparações, ok? Eu posso dizer como é aqui. E aqui, por exemplo, essa pausa café e pausa cigarro me pegou muito, porque eu não tomo café e eu não fumo cigarro. Porque nesse momento, querendo ou não, e quem assistiu Friends sabe, é nesse momento que se cria aquele legame, aquela amizadezinha no trabalho, sabe? O grupinho do trabalho. Porque não é enquanto você tá trabalhando que você cria essa amizade do trabalho. Não é trabalhando que isso se cria. É no momento da pausa do café. Então, eu tive dificuldade nisso. Sou bem sincera. Depois a gente dá um jeito, né? Eu comecei a acompanhar os meus colegas de trabalho nesse momento, mesmo não tomando café. E foi onde eu descobri o ginseng, que é parecido com café, mas é mais docinho, é mais aceitável pra mim. Então, o cigarro eu realmente só acompanho mesmo, até porque é cigarro eletrônico e dá até pra ficar perto. Porque outro cigarro, vamos dizer bem a verdade, né? Enfim, e teve também essa questão, sempre após o trabalho eles saem, ficam em grupos. E isso, com o tempo, a gente vai se adaptando, vai criando, vai fazendo amizade também. Então tem realmente, não sei se é tão diferente assim. É diferente no Brasil? Não tem esses momentos. Assim, não todos os momentos foram leves e divertidos. Assim, quando eu trabalhava na escola, realmente o dinheiro não era muito contado. Então foi um começo complicado, economicamente falando, porque apesar que eu era jovem e eu precisava de uma experiência de trabalho, acho que até no Brasil teria sido assim, né? Depois também teve o período dos 3 trabalhos, que ali eu me realizei economicamente, mas a minha vida pessoal estava completamente disturbada, porque eu não tinha tempo pra absolutamente nada. E eram de 3, eu fazia 2 trabalhos que eu não gostava, que era a agência, que eu me senti usada, e foi no restaurante, que era de noite, e aquilo me pesava muito, sabe? Eu voltava pra casa muito tarde. Então foram momentos desgastantes, sabe? Foi um momento desgastante pra mim, mas pelo menos durou pouco. Eu levei, assim, muita lição daquele período, porque eu não só fiz esses 3 trabalhos com gestão de ambientes completamente diferentes e de pessoas diferentes, mas eu também continuei fazendo entrevista de emprego. E aquilo, assim,
me abriu muito, porque eu comecei a perceber como eles realmente se portavam de frente a uma pessoa que estava procurando trabalho. E aquilo me ajudou muito a abrir os olhos e não cair em outros empregos que não teriam sido bons. Eu me lembro também de ter passado por momentos que eu fazia a entrevista de emprego e eles, muitos, não foi um ou dois, foram muitos, que eles esperavam de você um desespero, sabe? Eles queriam que você, assim, aceitasse qualquer coisa. E eu não tava disposta a aceitar qualquer coisa. Tinha 3 trabalhos. Meu amigo, meu marido tem 3 empregos. Então eu não tava disposta a aceitar qualquer coisa. Então eu falava na lata: esse horário pra mim não tá bom, essa proposta pra mim não tá boa. E foi por isso também que eu demorei muito pra sair desses 3 empregos, porque pior do que tava, não? Mas foi assim, te repito, foi muito bom pro meu crescimento pessoal. Se você está pensando em vir trabalhar na Itália, eu vou te dar agora algumas dicas que podem te ajudar, podem facilitar esse processo. Mesmo que você trabalhe numa empresa internacional, onde você domina o inglês e as pessoas que trabalham com você também, aprenda o italiano, porque isso vai te ajudar a criar laços dentro do trabalho. Porque querendo ou não, a Bruna Marquezine falou isso uma vez. Nós mudamos um pouco o nosso caráter, um pouco como a gente é quando falamos outro idioma. Então, se você manter só o inglês, você vai manter, você não vai perceber, mas vai ter um véu profissional ali. Se você querer mostrar interesse nessa imersão na cultura italiana, principalmente com o italiano, que eles são muito patriotas, se você mostrar esse interesse com a cultura italiana, com o idioma italiano, esse véu profissional, ele vai sumir e você vai criar um legame, um laço de trabalho mais forte, porque a situação vai também pro lado pessoal, entendeu? Você vai ficar mais interessante como pessoa, eles vão gostar, entendeu? E como eu falei, querendo ou não, o italiano tem um jeito diferente de lidar com o trabalho, então se você ali puder fazer uma pausa café, uma pausa cigarro, você vai acabar entrando mais ainda nessa dinâmica italiana de trabalho e vai dar certo. A promoção vem. E assim, nem tudo vem do dia pra noite, então tenha muita paciência e desfrute todo momento pra tirar uma lição daquilo, entendeu? Eu acho que isso vale também num todo pra vida, né? Essa foi minha experiência de trabalho na Itália, com muitos altos e baixos, mas com muito aprendizado pessoal e profissional. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, dá like. Aqui eu compartilho a minha vida na Itália. Não se esqueça, ativar o sininho, inscrever no canal se não é inscrito, dá like. Eu já falei pra você dar like. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!